Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao curso de Geografia. Meu nome é Pedro Mesgraves. Essa é a disciplina de Geografia Agrária. Hoje é a aula 10, a aula de encerramento do curso, e hoje vamos tratar sobre segurança alimentar e a fome. Infelizmente, eu tive problemas técnicos bem sérios por aqui e eu perdi tudo que eu tinha planejado da apresentação via PowerPoint, por exemplo. Mas, graças ao meu velho caderninho, eu consegui salvar não só o que eu tinha pensado para apresentar a todos vocês, mas também os links que eu pensei. Então, eu vou fazer o raciocínio da aula de hoje com uma breve apresentação falada, mas depois acompanhando os links e o texto que eu consegui separar, recuperando de aulas passadas. Então vamos lá, vamos compartilhar. Bom, o que vem a ser a segurança alimentar? Ele é um conceito relativamente antigo, já no pensamento, e que ela vem da Primeira Guerra Mundial, em que diz basicamente o seguinte, que o país pode dominar outros controlando o fornecimento de alimentos. Ou seja, é uma percepção que surge basicamente da noção da política internacional e mesmo da geografia política, com uma condição geopolítica de dominação e submissão entre países. Nessa perspectiva, a fome se torna uma arma. Então, assim, a produção de alimentos como uma questão de segurança nacional e para tanto, tornou-se fundamental na estratégia de cada nação estabelecer estoques estratégicos de alimentos, o que garante e reforça a soberania do Estado por meio da autossuficiência alimentar. Dada essa condição que vamos entender depois, que conduz ao comércio internacional de alimentos, vamos agora a uma segunda faceta da segurança alimentar que tem a ver exatamente com essa questão da autossuficiência alimentar de um país. Porque ela se torna fundamental as políticas de combate à fome e o estabelecimento de segurança alimentar dentro de uma nação. Nessa perspectiva, uma definição de segurança alimentar dentro das condições nacionais e de proteção ao seu povo e garantias mínimas de alimentação ao seu povo, segurança alimentar é quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura, nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais e preferências alimentares, de modo a propiciar vida ativa e saudável. Assim, as políticas de Estado para a aquisição de alimentos têm como função garantir o acesso a alimentos de boa qualidade, a partir de garantias de compras para estoques reguladores e, assim, preços razoáveis para que não ocorra a substituição de produção em detrimento das commodities. O que isso significa? Vamos retomar esse raciocínio. Dentro da questão da soberania nacional interna, de garantir à população o acesso a alimentos de qualidade, nutritivos e que atendam às necessidades nutricionais de todo o povo, é fundamental que o governo estabeleça estoques reguladores que garantam não só a quantidade de alimentos necessários, mas também preços acessíveis a toda essa população. Com os estoques reguladores, o Estado acaba assumindo também uma posição em que, por ser um comprador em massa,
ele garante também condições de preços razoáveis ou mínimos para produções que não necessariamente têm grande apelo comercial internacional ou que sofrem concorrência direta com as commodities. Como vamos ver logo na sequência, o milho e a soja concorrendo com as áreas do feijão e do arroz. Aí, nesse sentido, surgem políticas como as no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolar, que é a merenda escolar. São esses dois principais programas que, no Brasil, dos últimos 40, 50 anos, principalmente o PNAE, garantiram o acesso a alimentos para a população de qualidade, estoques reguladores, preços mínimos e o combate à fome. Desde 2016 para cá, os cortes drásticos no PAA e no PNAE são fatores decisivos na substituição de produção, pois os preços do milho e da soja, respectivamente, para a ração animal e exportações, estão muito acima dos preços do arroz e do feijão. Ou seja, de todo aquele arcabouço que estudamos e que vimos, inclusive, já da aula passada com o professor Matheus, nos circuitos espaciais produtivos de commodities e que privilegiam fundamentalmente a exportação, o milho e a soja passam a ocupar espaços que eram do arroz e do feijão, seja por pressão do preço, por pressão econômica, no caso, a tomada de decisão para a plantação do milho e do feijão ser substituído do arroz e do feijão ser substituído ou por milho ou por soja, em função do preço final futuro, seja por pressão, por expansão dessas áreas de produção monocultoras em cima dos pequenos produtores. O PNAE, ele é basicamente a aquisição de alimentos de produtores de familiares e pequenas produções. Então, vamos começar aqui pela tela. Vou compartilhar a tela, né, a partir de agora, não ficar falando tanto sozinho, começar a ilustrar um pouco melhor. Eu vou trazer agora uma tese um mapa de uma tese que já apresentei em aulas passadas, principalmente naquela aula sobre a soja, da tese do William Guedes Martins Defensor Menezes, que ele defendeu na Federal da Bahia, em que ele fala que se intitula Seletividades e Desigualdades Socioespaciais, o uso do território pela soja. Aqui nesse mapa, lá na aula, eu indico melhor os links, né, para acesso a essa tese. Ele coloca a seletividade que o circuito espacial produtivo da soja estabelece sobre o território brasileiro. Vou cortar o título para ficar um pouco mais visível para vocês, mas aqui dá para observar a maioria dos detalhes, não só da produção, que é essa escala em marrom aqui, que é a produção em toneladas de soja mesmo. Dá para ver que existe um espraiamento que chega até Santarém, chega até Porto Velho, mas as atividades associadas à produção de soja, como, por exemplo, unidades de refino em vase de soja,
as unidades de esmagamento de soja, que são bem espalhadas pelo território brasileiro, e a fábrica de máquinas agrícolas, que também já começa a ter uma distribuição um pouco maior da distribuição de sua presença sobre o território. Então, observamos que no centro-sul, no sudoeste e sul, por exemplo, existe uma concentração muito grande da soja. E o professor Matheus Sampaio mostrou que o estado de São Paulo está se tornando praticamente um estado só da cana-de-açúcar. Ou seja, nós temos dois circuitos espaciais produtivos disputando o território, por exemplo, do cultivo do estado de São Paulo. Tanto que aqui na soja praticamente não tem produção, mas tem as unidades, de esmagamento, as unidades de transformação industrial, bem como aqui no sul. Então, existe um escoamento do centro-oeste para o sul-sudeste, para o beneficiamento e escoamento da soja. Então, isso tudo tem impacto direto, por quê? Porque ele começa a ocupar áreas de produção de alimentos que não são necessariamente commodities, mas que são áreas de produção de alimentos de consumo direto in natura da população. Aí aqui eu vou trazer o site do Joio e o Trigo, que é um site de jornalismo investigativo muito importante sobre alimentação, saúde e poder. É um site crítico, mas muito sério nas suas informações. E vou utilizar essa notícia que saiu semana passada, um dia depois que nós tivemos a nossa aula com o professor Matheus Sampaio, com um estudo que aponta que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E que o inquérito apresentado nessa quarta-feira passada, um aumento de 70% no número de pessoas em insegurança alimentar grave desde 2020. Apenas 4 em cada 10 famílias brasileiras têm acesso pleno à alimentação e 33 milhões de brasileiros passam fome, segundo o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia no Brasil. São 14 milhões de pessoas com fome em comparação ao último inquérito realizado no ano de 2020. E esse é o pior cenário no século XX no Brasil. A partir da escala brasileira de insegurança alimentar. Ao todo, são 125 milhões de brasileiros nessa condição, sendo que 59 milhões em insegurança leve, 31 milhões em insegurança moderada e 33 milhões em insegurança grave, que é a fome de fato. A insegurança leve tem a ver e a moderada tem a ver com o tipo de alimento que as pessoas estão adquirindo e o valor nutricional e calórico envolvidos nesses alimentos. Aí aqui nós temos uma representação gráfica da distribuição percentual da condição de segurança alimentar e níveis de insegurança alimentar. O verde é a segurança alimentar, 41,3% da população. Índice de insegurança alimentar leve está em rosa. A insegurança alimentar moderada está em laranja escuro. E a grave está em amarelo mais claro, aqui no mapa, nesse quadro, perdão. E a fome, ela é muito mais forte em regiões como Norte e Nordeste, que afetam o acesso ao solo e ao acesso a políticas de Estado, como, por exemplo, a aquisição de cisternas, que desde 2016 até
essa pesquisa da semana passada, houve também uma redução drástica de investimentos públicos para a aquisição de cisternas no Nordeste, na área do semiárido brasileiro, para a garantia de uma irrigação mínima da agricultura familiar. Então, isso impede a produção de arroz, feijão e outros alimentos de consumo imediato regional, mas principalmente o consumo de subsistência, a plantação de subsistência. E o dado mais preocupante é que 1 cada 5 domicílios chefiados por mulheres está em estado de segurança alimentar, enquanto os homens vão para as cidades cuidar, de trabalhar e procurar outros tipos de emprego. Quem fica na terra, quem fica na propriedade agrícola é a mulher com os filhos. O que traz a noção de fome no campo. Aí aqui estou esperando carregar novamente o site do mesmo joio o trigo. Só aguardar um instante, por favor. Eu já tinha deixado carregado, mas ele saiu do ar. Dessa notícia do Joio Trigo, que ele coloca que 22% dos produtores rurais e agricultores familiares estão passando fome no momento hoje no Brasil. Que essa é uma condição gravíssima. Bom, basicamente é o seguinte, o endereço eu creio que está aqui disponível para vocês verem, né? Vamos lá se está abrindo. Abriu. Fome atinge 22% dos produtores rurais e agricultores familiares. A fome atinge 22% dos agricultores e familiares e produtores rurais e 18% dos moradores do campo, segundo o segundo inquérito nacional sobre insegurança. Segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da Covid no Brasil. Ele é feito a partir da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, a PNAD, do IBGE, e que a alta no preço dos alimentos que chegou rapidamente aos consumidores brasileiros não foi refletida na mesma proporção em termos de valoração dos produtos da produção de alimentos entre os produtores, resultando em maiores proporções de insegurança alimentar nessas famílias. Como que isso aconteceu? Aí o agrônomo Leonardo Melgarejo, explica, aspas para ele, o fim das políticas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, como o PAA e o PENAI, a inexistência de estoques reguladores e a estrutura de mercado desestimularam a produção de alimentos, trazendo inflação e fome. E não é só a fome, há também a violência armada, a expropriação de terras e a volta dos jagunços e das migrações. Pagaremos um preço enorme pelos reflexos humanos desse sucesso do agronegócio explorador. Ou seja, não existe um equilíbrio hoje, desde 2016 para cá, entre os interesses dos grandes circuitos espaciais produtivos, que trabalham com preços internacionais de commodities, e que as commodities, por o Brasil ser visto hoje como uma potência de produção de grãos e alimentos, está muito valorizada no mundo. Então, aqui nós temos um pequeno gráfico que mostra a segurança alimentar entre a população rural desde 2004 a 2020, em percentual. Percebemos em azul
que em 2004 e em 2009 a segurança alimentar estava próxima de 70%. Hoje, ela está em 36%. E a insegurança grave ultrapassou a insegurança média. A insegurança média é a verde, que em 2004 era 16,5, ela até que se manteve em 16,9, mas a grave subiu de 12,8 em 2004 para 2020 alcançar 18,6%. Aí aqui novamente aquele gráfico da fome. Aí aqui só para constar um pouco melhor, temos aqui uma notícia que traz exatamente uma denúncia sobre o que foi o desmonte dos planos desses dois planos, o plano de aquisição de alimentos e o Plano Nacional de Aquisição de Alimentos Escolar. Com a escalada da fome, de fome no Brasil, o governo destrói o programa alimentar. Ao mesmo tempo que a fome atingiu patamares recordes no Brasil, com a fila de pessoas em busca de ossos para comer, o governo federal destruiu e praticamente zerou o orçamento principal do programa. Vamos ressaltar aqui. O governo federal praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos na agricultura familiar e substituiu o nome dele para Alimenta Brasil. Então ele trocou o PAA pelo Alimenta Brasil. Que é uma ação voltada para a compra de alimentos agrícolas de famílias, de produção familiar, e esses alimentos serem direcionados diretamente como doação para as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esses alimentos, com um corte drástico desse orçamento, as cooperativas encerraram as suas atividades e os projetos assistenciais reduziram a qualidade da comida oferecida a crianças carentes em creches e em idosos em acolhimento. Hoje está tudo um pouco bem mais complicado. Vamos ver se... Eu não sei se ainda estou no ar. Deixa eu encerrar aqui essa tese. Bom, vamos direto ao que é, por exemplo, o Plano Nacional de Alimentação Escolar. No site oficial do governo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, nós encontramos a explicação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui nós temos, vou ler com vocês, a definição, como o governo coloca o que é o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. Aí aqui o próprio governo admite que o valor pago para a aquisição de alimentos da agricultura familiar
deixar isso muito claro, que o valor pago pelo governo federal para creches é de R$ 1,07, para a pré-escola de 53 centavos, para escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos, ensino fundamental e médio, 36 centavos, educação de jovens e adultos, 32 centavos, e o ensino integral não passa de um pouco mais de R$ 1. Ou seja, nós temos aqui uma situação que o próprio governo federal, em seu site oficial, admite que investe para alimentar a população brasileira, que depende, por exemplo, muitas famílias das cidades brasileiras dependem diretamente da alimentação das escolas. Quantas crianças não vão para a escola fundamentalmente para comer? Elas não têm condições, inclusive, de se concentrarem o suficiente nas aulas porque estão literalmente com fome. Ao mesmo tempo que esses valores são tão baixos que se torna proibitivo para os gestores, os gestores locais e municipais, por exemplo, adquirirem o alimento da produção em sua região. É uma situação muito triste. Eu trago aqui de novo, mais uma vez, o joio e o trigo, e que ele tem um tema um especial inteiro de muitas reportagens sobre o que que a merenda não é lucro, e sim política pública de soberania nacional e de atender a população na fome. E que o PNAE ele foi criado justamente na década de 50, a partir do trabalho do professor Josué de Castro com a geografia da fome, em que ele trabalha os estoques reguladores, capacidade de compra e de venda com preços mínimos da agricultura familiar, ou seja, assentar as pessoas no ambiente agrário e elas terem seu próprio sustento a partir do seu trabalho para atender uma população em risco de fome, antes de surgir a noção de segurança alimentar como política de Estado interna. Aqui está o texto do Joio e o Trigo. Recomendo fortemente a leitura desse texto depois com mais calma. Aqui. Quem mais sofre nesse cenário são os estudantes e os familiares, muitos passando fome, e os pequenos agricultores que fornecem para o programa que viram apodrecer alimentos cultivados em 2020 e hoje enfrentam o medo de produzir. Há ainda os que abandonaram o campo para sobreviver de salários saídos de subemprego. Essa frase é o que melhor sintetiza, por exemplo, a substituição da produção agrícola, ao mesmo tempo que provoca o abandono da produção pelas famílias, por simplesmente não alcançar o preço e simplesmente não ter condições de recomeçar uma nova produção, uma nova safra. A economia rural brasileira não começa e acaba no agronegócio. A participação da agricultura familiar no PIB era estimada em aproximadamente 3,5% antes da pandemia. Além disso, ainda emprega 10,1 milhões de todo o pessoal ocupado no campo. 10,1 milhões de pessoas no campo e 23% da produção agropecuária do país. É a base econômica de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Portanto, fundamental para esses pequenos territórios. Ou seja, os circuitos espaciais produtivos, tais quais nós discutimos nas aulas passadas,
Eles não têm esse vínculo direto com as suas regiões. E por estarem extremamente modernizados e tecnificados, eles não absorvem a mão de obra da região. E, por outro lado, a agricultura familiar, por ser muito mais simples, por ser muito mais rústica, ela precisa de uma mão de obra para atender ao trabalho do campo, para, por exemplo, realizar o plantio no tempo correto e o tratamento da produção e a colheita da produção em tempo também correto. Aí aqui, né, vamos falar agora mais uma vez, do Ministério da Cidadania, dessa vez, no site oficial do governo brasileiro, no Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, ou seja, essas informações que eu estou trazendo, elas constam tal qual o governo brasileiro apresenta. O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado em julho de 2003 e possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de segurança alimentar e nutricional, e aquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantropia de ensino. O PAA contribui também para a constituição de estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares e para a formação de estoques pelas organizações de agricultura familiar. Deixa eu ver se aquele site já voltou ao ar. Não, por enquanto não. Estou com problema para lidar com ele aqui, porque nele eu tinha os dados do corte das compras. Aí aqui, no mesmo joio e o trigo, só que de 30 de outubro, já ano passado, 30 de agosto de 2021, uma reportagem de 30 de agosto de 2021, o próprio governo, o Ministério da Agricultura, já projetava uma redução de até 2 vezes na área plantada de arroz. O Ministério da Agricultura prevê 2 milhões de hectares a menos para a produção de arroz e feijão e mandioca até 2030. E a soja e o milho devem avançar para mais de 27% em produção e chegar a 70 milhões de hectares. Um estudo do Ministério da Agricultura projeta que a área de cultivo de arroz no Brasil seja reduzida em quase 60% até 2030. A área cairia de 1,5 milhão de hectares para 600 mil hectares. Já o feijão teria uma redução de 1/3, de 2,7 milhões de hectares para 1,8 milhão. Azar da mandioca também, que perderia 11% da área cultivada. Ou seja, dois alimentos fundamentais para a produção, para a alimentação brasileira de todas as escalas, de todas as classes sociais, está tendo redução sensível na área de produção e, portanto, do seu estoque de produção, em razão do corte dos investimentos nacionais do governo federal e programas fundamentais de controle de estoques, estratégicos, que nem colocamos no começo da aula, para não só para atender a população, mas também para a sua soberania interna, para a sua soberania enquanto Estado.
Aqui nós temos a inflação, isso em agosto de 2021, né? A inflação em 12 meses, em agosto de 2021, era de 13,59%. Os óleos e gorduras subiram mais de 53,17%, as carnes mais de 31,31%, cereais, leguminosas e oleaginosas 27,4%. Ou seja, são produtos que estão mais ligados às produções em circuitos espaciais produtivos, ou seja, níveis de processamento maiores, com maior, vamos dizer assim, com maior valor agregado e com maior potencial de exportação. Ou seja, nós temos privilegia-se a exportação de alimentação brasileira e esvazia-se os estoques reguladores brasileiros. Cruzando a estimativa do Ministério da Agricultura com a projeção populacional, mais uma má notícia. Nos melhores dos cenários, cada brasileiro teria que abrir mão cada brasileiro teria que abrir mão de 2 quilos de alimento, de arroz e feijão por ano. Ou seja, aqui, a produção de per capita em quilos de arroz e feijão em 2021 era de 54,7 no arroz, o do feijão de 14,2. Em 2030, por pessoa, teria que diminuir. A projeção de consumo aumentaria para 57,7 e 14,7. Isso daqui, em 2030, é o aumento do consumo, considerando o aumento da população brasileira. E em 2030, considerando, a partir do IBGE, considerando o aumento da população brasileira e da produção, do volume de produção, nós cairíamos de 54,7 para 53,1 por pessoa no arroz. E no feijão de 14,2 para 13,1. Aqui está o da mandioca, desde 1995 até 2030, que era de 156,9 de produção, para até 2030 cair para 73,6. Aqui no milho, né, uma pequena ilustração, em 2020, 62% da produção brasileira de milho virou ração. Agora, tirada do site do Canal Rural da TV do Grupo Bandeirantes de Televisão, publicada em 31 de janeiro de 2022, a área plantada de feijão no Brasil em 2022 deve ser a menor da história. A projeção da Conab prevê que apenas 890 mil hectares serão cultivados com grão, o menor nível registrado desde 1976. A área plantada de feijão no Brasil vem diminuindo consideravelmente nas últimas 4 décadas, e nesse ano deve ser plantados 890 mil hectares, a menor cultivada desde 1976. Em 1976, quando as lavouras tinham 1.582 mil hectares. Na década de 80, ultrapassaram 2 milhões de hectares. Aí aqui uma exemplificação gráfica dos dados da Conab. Em 77, 78, teve uma pequena redução. Houve um pico em 80, 81 de 2.426.900, até o dado atual de 890 mil hectares. Olha a citação do presidente da IBRAF.
Nós não temos feijão para chegar até maio. Não adianta chegar no fim do ano com 3 milhões de toneladas se você passou 6 meses oferecendo menos feijão do que a população consumiria. Muito se fala sobre queda de consumo de feijão, mas o produto não é a queda de consumo, e sim queda da oferta. Ou seja, a queda da oferta ocorre a partir daquela quebra aquela redução drástica que praticamente extinguiu o PAA e o PNAE. As lavouras, principalmente de agricultura familiar, estão reduzindo bastante, principalmente o feijão e a mandioca. São culturas que demandam mão de obra e com a valorização do soja e do milho, o feijão está perdendo área para essas duas culturas. Vamos ver se volta aquele link. O navegador infelizmente deu problema mesmo. Um dos temas mais atuais e mais polêmicos da geografia agrária brasileira. Gostaria aqui de aproveitar, agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido muito importante. Espero ter trazido todos os conceitos da melhor maneira possível para todos e todas, principalmente entender desde da renda da terra aos circuitos, às cadeias de produção e os circuitos espaciais produtivos dentro do contexto do espaço geográfico brasileiro e como entender a partir da geografia todo esse desafio econômico, social e político brasileiro, que é a produção comercial de exportação e a produção para a alimentação fundamental dos brasileiros da melhor maneira possível. Quero agradecer imensamente a oportunidade à Unifavene por essa disciplina e deixar um abraço imenso a cada um de todas e todos vocês. Desculpa pelos problemas técnicos exatamente no último dia, o que me trouxe um pouco de nervosismo além da conta, mas o meu agradecimento é total. Espero encontrá-lo mais vezes e que o curso de geografia seja de melhor proveito possível. Muito obrigado. Até a próxima.